Vamos lá para o nosso subtema 3, onde a gente vai estudar aqui o mapeamento e os conjuntos. Vamos lá para o nosso subtema 3, onde nós vamos estar estudando sobre o mapeamento dos conjuntos e as relações que há entre conjuntos e elementos que pertencem ou que estão dentro desses conjuntos, né? Se você chegou até aqui, não esqueça de dar like nessa sequência de videoaulas e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Eu não costumo pedir, mas é bom sempre dar uma mendigada de like de vez em quando, né? Então vamos lá, gente. Subtema: mapeamento dos conjuntos e relações. Primeiro, mapeamento. O que você entende por essa expressão? O mapeamento nada mais é do que você tentar mapear. É até redundante. Mas você colocar no mapa para qual direção ou a localização que determinado campo, grupo está. E as relações é o que um tem a ver com o outro, certo? Primeiro vamos ver aqui o mapeamento. Nós já chegamos a fazer alguns mapeamentos, mas aqui a gente vai definir de vez. Nós sabemos, por exemplo, que esses três conjuntos aqui, ó, têm uma relação entre si. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Nós vimos que o conjunto dos números irracionais não tem nada a ver com o outro conjunto, e nós vimos que os números reais, eles englobam todos os conjuntos existentes, tá? Acredito que você chegou até aqui, já está se acostumando, já está começando a se acostumar a ouvir naturais, inteiros, racionais, irracionais e assim por diante. É bom você se familiarizar com esse tipo de linguagem, mas vamos lá dar um mapeamento agora para esses nossos valores. Nós temos aqui os números naturais e nós vimos que todo número natural é um número inteiro. Eles estão dentro. Como é que nós poderíamos fazer uma associação disso? Bom, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Porque, por exemplo, tem os números negativos, que são números inteiros, mas que não são naturais, porque os números naturais são o zero e todos os números positivos. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Como é que eu posso entender isso? Simples. Todo manauara é amazonense. Mas todo amazonense é manauara? O que você acha? Aperta pause e para pensar nisso. Todo manauara é amazonense, mas todo amazonense é manauara. Essa frase não faz sentido. Como é que ficaria a lógica correta dessa frase? Aperta pause e tenta formular uma lógica correta para essa frase. Ó. Todo manauara é amazonense, mas... Se você apertou pause, vem aqui na resposta agora. Todo manauara é amazonense, mas nem todo amazonense é manauara. Tem gente que mora em Parintins que não é manauara, porque nasceu em Parintins. Entendeu? Ele é um parintinense. Gente que mora em Taquatiara. Ou seja, todo manauara é amazonense. Mas tem gente que é amazonense que não é manauara. É a mesma relação. Assim como todo inteiro é racional. Mas nem todo racional é inteiro. Os números decimais são números quebrados. Eles não são inteiros. Mesma relação. Todo amazonense é brasileiro. Mas nem todo brasileiro é amazonense. O pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro não é amazonense, né? Ok. E nós temos um grupo aqui que é totalmente isolado. Os números irracionais. Como é que nós poderíamos fazer isso? Os números racionais seriam outro país. Perfeito. Seria o Chile, por exemplo. Os números racionais seriam o Brasil e os irracionais seriam o Chile. Dois grupos totalmente diferentes. E todos eles pertencem à América do Sul, que seria um conjunto que englobaria maior aqui, ó, que seriam os números reais. Os números reais são todos esses valores. Então, esse daqui é o nosso mapeamento. Quando a gente está trabalhando com relações, o que nós estamos querendo analisar? As relações, elas recebem esses símbolos aqui, ó. Esse ezinho, ele vai ser lido como pertence. E esse ezinho cortado como não pertence. Pertence e não pertence. Quando é que eu vou utilizar? É quando eu estiver analisando um elemento e um conjunto. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vou começar pelo exemplo 2, né? Nada a ver. Mas tá, vamos supor que eu tenho 2, um espaço para eu colocar qualquer símbolo, e os números racionais. Eu estou querendo ver assim, ó. O 2 é um número racional? Tipo, o 2 pertence aos números racionais? Pertence ou não pertence? Ele pertence. Ele é um número racional, é um número natural, é um número inteiro. Então, ele pertence. 2 pertence aos números racionais. Se eu tivesse aqui, ó, menos 4 e números naturais, e aí? Pertence ou não pertence?
pertence ou não pertence? Observe que eu estou analisando um elemento, que é o menos 4, e o conjunto, número natural. Está de acordo com a nossa relação aqui, ó. Pertence ou não pertence? Menos 4 pertence ou não pertence aos números naturais? Quem são os números naturais? É o 0 e todos os números positivos. Opa! Se os naturais são os números positivos, o que o 4 tem que fazer ali dentro? Não tem nada a ver. Assim, menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Acredito que já deu para você entender essa representação aqui, né? Contido e não contido, esses grupos aqui, ó, eles são quando você estiver analisando conjunto para conjunto. Conjunto para conjunto. Não tem mais nada a ver com elemento, é conjunto para conjunto. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, os números naturais e os números racionais. O que eu estou querendo dizer? Os números naturais estão dentro dos números racionais? Olhe no mapeamento. Está aqui os números racionais. Deixa eu trocar de cor. Aqui. Está aqui os números racionais. E o grupo dos números racionais engloba esse cara aqui todinho, ó. E quem é que está dentro? Os naturais. Opa! Então significa que eles estão dentro. Qual seria o mais apropriado a utilizar? Contido ou não contido? Contém ou não contém? Os números naturais contêm os números racionais? Opa, parou. Os naturais são pequenos. Os racionais são grandes. Os naturais contêm? Não. Os naturais estão dentro, ou seja, eles estão contidos. Seria esse símbolo aqui, ó. Esse Czinho. Tem uma dica que eu vou dar já para você de como você pode identificar se você vai colocar para a esquerda ou para a direita, tá? A abertura aqui do nosso C, ó, esse canto aberto. Vamos colocar aqui, ó, os números inteiros. Espacinho, números irracionais. Qual é a relação entre esses dois conjuntos? Será que os números inteiros estão contidos nos números irracionais? Se nós formos olhar no nosso mapeamento aqui em cima, vamos ver que não. Os números inteiros estão dentro dos números racionais. Os números irracionais não têm nada a ver com números inteiros. Nenhum está dentro do outro, nenhum contém o outro. Então, observe. Os números inteiros não estão contidos nos números irracionais. Agora, vamos fazer aqui mais dois exemplos e verificar os símbolos contém e não contém. Vamos colocar agora, da nossa esquerda para a direita, um conjunto maior. Eu vou pegar os números reais e eu vou pegar os números naturais. E aí? Os números racionais estão contidos nos números naturais. Essa frase não faz sentido. Os números reais estão contidos nos números naturais. Por que essa frase não faz sentido? É simples, é porque os números reais são maiores que os números naturais. Não tem como algo grande caber dentro de algo pequeno. Essa seria a lógica. Então é por isso que a própria linguagem já te dá a resposta. Ok, a gente sabe que existe uma relação entre os números reais e os números naturais. Mas eu não posso dizer que os números reais estão dentro dos números naturais. Eu posso dizer que os números reais contêm os números naturais. Assim como uma Coca-Cola está dentro da garrafa, o líquido Coca-Cola, né? A garrafa contém o líquido e não o líquido contém a garrafa. Seria essa a lógica. Então, os números reais contêm os números naturais. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Os números racionais. Vamos pegar assim, ó. Os números irracionais e os números inteiros. E aí, qual é a relação entre os dois? Dentro dos números irracionais, podem ter números inteiros? Não podem ter. Então, significa que os números irracionais não contêm os números inteiros. Qual é a dica aqui? Como é que eu vou saber, Tiago, qual símbolo utilizar? Você vai olhar para a abertura do C, para essa abertura aqui, ó. Essa abertura sempre vai estar apontada para o número maior, para o conjunto maior, desculpa. Essa abertura sempre vai estar apontada para o conjunto maior. Ele está como que puxando a parte maior como se fosse um ímã. Aqueles imãzinhos, né, que eles são mais ou menos bem assim, ó. Tá, verde, mas não esquenta não. Seria mais ou menos isso, ele atrai.
a parte aberta atrai o conjunto maior. E é aí que você tem que ficar atento, porque sempre você vai ler da esquerda para a direita, como você faz uma leitura de texto normal, da esquerda para a direita. Então, é aí que você vai pegar e captar o conjunto maior. Viu que tem um conjunto maior? Já aponta o lado aberto para ele. Se vai conter, não conter, contido ou não contido, passa o traço se caso não tiver relação entre eles, tá bom? Dê uma revisada nesses exemplos aqui depois. Nós temos um terceiro grupo de relações que tem a ver agora com alguns impedimentos de elementos. Se você tiver um asterisco ao lado de um conjunto, como a gente está vendo aqui, significa que você está tirando o zero desse conjunto. Lembra como é que são os números inteiros? Reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. Esse conjunto aqui, ó, ele não teria o zero. Só que o que indica, se você tiver aqui o negativo juntamente com esse asterisco ou ao lado do conjunto, significa que você só tem elementos negativos, não pode ter positivos. Então esse conjunto seria assim, ó. Vamos ver. Não pode ter o zero e só pode ter número negativo. Então ele ficaria assim, ó. Reticências, menos 3, menos 2, menos 1. Acabou aí, Thiago? Ele é uma vertente, ele é uma outra forma de tu escrever os números inteiros, quando aparecer essa linguagem, tá? O que o asterisco significa? Que você está tirando o zero da jogada. E o que o negativo significa? Que só pode ter números negativos. Ou seja, você está excluindo os positivos. Para pensar e aperta um pause nesse vídeo e tenta identificar como seria o nosso conjunto da letra B aqui, ó. Esse Q maisinho. Q mais, né? Como é que seria? Olhando ali para a nossa linguagem. Ok? Se você apertou pause e tentou fazer, parabéns. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando tiver o mais, significa que só pode ter números positivos. Só pode ter números positivos. Não tem o asterisco no nosso Q. Então significa que o Q continua. Ou seja, você teria aqui os números naturais, os números inteiros, somente com positivos, sem asterisco, e só, né? Por que, Thiago, que tu representou com N e com Z? É porque daria muito trabalho de representar, na verdade, os outros conjuntos aqui, ó. Os outros elementos de Q positivo. Porque lembra como é que são os números racionais. Eles são muito grandes, eles têm decimais exatos, decimais periódicos, raízes exatas, frações. Então, é por isso que eu não representei aqui. Eu coloquei conjuntos dentro deles. Na verdade, isso daqui ficaria mais certo de escrever dessa maneira, ó. Quem são os conjuntos dos números Q+? Seria naturais, inteiros positivos, acrescentando o zero, né? E os próprios conjuntos aqui, ó. Seriam esses carinhas, tá? Se eu colocar a chavezinha aí, pode indicar que eles são elementos, mas isso daí é um detalhe que a gente vai pegar depois só. O que o asterisco faz? Ele exclui o zero. O que o maisinho faz? Ele só permite que tenha números positivos nesse conjunto. O que o negativo faz? Ele só permite que tenha números negativos nesse conjunto. Vamos fazer um exemplo C aqui. Se eu tivesse os números inteiros, asterisco e menos. Não, e mais. Como é que ficaria? Aperta pause e tenta escrever esse conjunto aqui. Vamos lá? Os números... Opa, eu coloquei dois maisinho, desculpa. Asterisco e o maisinho aqui embaixo. Ficaria como? Sem o zero e somente números positivos. 1, 2, 3 reticências. Você tirou o zero e só pode ter número positivo, então não pode ter número negativo. Essa seria a lógica, tá? Então, dê uma revisada nessas relações e nesse mapeamento aqui, que ele vai ser importante para estar estudando com os conjuntos numéricos e o mapeamento dos conjuntos, juntamente com as relações, né? Vamos para a nossa próxima videoaula e espero que você esteja acompanhando até aqui, né? E já vai pegando o teu livro do SAIS e vai fazendo as questões que estão envolvendo aí esse conteúdo especificamente, tá? E obviamente, se você está assistindo essa aula, anota a tua pergunta ou deixa a pergunta aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você é meu aluno, tire as dúvidas em sala de aula, vou ter o maior prazer de responder também. Lembrando que essa aula, ela está sendo um complemento no YouTube. Na sala de aula, essa aula será repetida e você lá vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Com certeza, na sala de aula fica até mais interessante porque eu estou lá presente e os alunos estão ali comigo.
certo? Então essa aula aqui ela é só um complemento para você dar uma revisão depois, tá bom? Tchau!